que nos purifica e protege do mal. Em tua bondade divina, que nos ilumina com amor fraternal. Ó Pai de amor e de luz, que a todos conduz para a evolução. Ensina somente a bondade e que na caridade se pratica o perdão. Agradecemos por tua proteção, porque na tentação não nos deixa cair, e a quem nos ofende possamos perdoar e assim continuar sempre a evoluir nos ensinamentos do Cristo Senhor, que a lei do amor devemos propagar, que a tua vontade possamos fazer, sempre a obedecer, vigiar e orar. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. O pão de cada dia vamos agradecer, que não venha faltar para os nossos irmãos, e que os erros dos outros não devemos julgar, na humildade aceitar com resignação, sempre semeando a paz e o perdão, bondade e caridade para com nosso irmão, que a luz divina possa nos trazer muita fé e esperança ao nosso coração. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus. Ó Pai de amor e paz, bondade e luz, escuta a nossa prece através de Jesus.
fazer mãe de Jesus, vos tornaste mãe de todos nós. Que possais ouvir o nosso canto, que possais ouvir a nossa voz. Traz alento e esclarecimento aos que dormem na ignorância, ilumina os que se demoram na escuridão da rebeldia. Permite que a fragrância do teu amor amenize a dor dos que se martirizam no ódio. Que a paz do teu coração acalme as almas que choram, mas principalmente fortalece os que lutam por dias melhores e motiva os que trabalham na seara do Mestre. Canta em nossos corações as canções celestiais da sintonia com o bem e a verdade, e nos ajuda a dizer contigo: ó Deus, faça-se em mim segundo a tua vontade. Senhor, estamos nós a te rogar, que em ti possamos crer sem ter que duvidar, sair da ignorância para a tua luz. Então, boa tarde a todos vocês que me escutam nesse momento. Essas pessoas de Jacareí que fazem parte desse grupo, né, Sementes de Cristo, eu saúdo a todos vocês. E as pessoas que também vão assistir gravado, depois vão assistir esse vídeo por meio da página Sementes de Cristo. Quero agradecer imensamente ao nosso amigo Rodrigo Ranieri pelo esse convite, né, de fazer essa exposição online, sabendo que estamos num momento de pandemia, no momento em que esse vírus tem tomado conta do planeta e a gente precisa fazer um esforço para que a gente possa manter nosso sistema de saúde saudável, que a gente possa se manter saudável. Então a hashtag para hoje é Fique em Casa. A hashtag para hoje é Fique em Casa e vamos estudar o Espiritismo com a gente. Hoje a palestra que eu estou trazendo é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esta é uma citação específica lá do Sermão do Monte, quando Jesus estava ensinando. Eu sou Gilberto Soares, sou de Parelhas. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês um pouco, né, um estudo né, desse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então é o seguinte: falar sobre ser brando e pacífico nos dias de hoje nunca foi tão necessário, porque nesse momento em que nós estamos necessitando ficar em casa, nosso psicológico está sendo alterado, nós estamos nos tornando um pouco aflitos, ansiosos, porque pelo que está acontecendo no Brasil. Boa tarde, minha prima Cláudia, que está assistindo, minha prima lá do Rio de Janeiro está assistindo, seja bem-vinda. E aí, nesse momento que esse isolamento tem afetado nossas relações sociais, tem afetado a forma como a gente tem lidado com o mundo, a gente percebe por meio das redes sociais, por meio do discurso de muitas pessoas, que a gente está vivendo um momento de muita intranquilidade, de intransigência, de intolerância das pessoas em relação às outras. É um momento em que nunca foi tão necessário falar sobre o Evangelho como agora, para que a gente possa lembrar dos valores que nós assumimos como nossos. E para lembrar dos valores que assumimos como nossos, precisamos lembrar das palavras de Jesus, as palavras ditas lá no Sermão do Monte. Porque se esquecermos aquilo que foi ensinado pelo Mestre Jesus em relação ao amor, a gente pode cair no mesmo erro que historicamente a gente tem se repetido, justamente por não ouvir as palavras do Evangelho. A gente pode cair no mesmo erro de cometer atrocidades contra os semelhantes.
querendo infligir a eles aquilo que a gente pensa. É só lembrar o que aconteceu há muitos anos atrás, na década de 30 e 40, quando pessoas foram mortas, pessoas foram assassinadas, foram queimadas em câmaras de gás, unicamente por serem de uma religião diferente, por serem um povo diferente. Eu estou me referindo ao caso do Holocausto, um dos maiores casos, maiores exemplos da intolerância do ser humano e o poder destrutivo que há, o sentimento de ódio que está no nosso coração. Então, ser brando e pacífico é uma coisa necessária para os dias de hoje. Para começar esse momento, eu quero fazer uma leitura deste poema chamado Espiritismo, de Casimiro Cunha. E ele é uma poesia que eu considero muito bela, e ela vai ter a serventia de prece inicial desse momento. Então, Casimiro Cunha escreveu por meio das mãos do nosso querido Chico Xavier. Espiritismo é uma luz, gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É templo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-se em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, já aqui nesse momento, por meio dessa palavra, dessa poesia de Casimiro Cunha, podemos abrandar nosso coração nesse momento, para que possamos acolher as palavras do Evangelho. Podemos começar agora a nossa inquisição. O que exatamente Jesus quis nos dizer quando disse que precisamos ser brandos e pacíficos para merecermos o céu? Jesus disse literalmente: bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, pois eles herdarão a terra. Vamos então ver comigo aqui nesse estudo. Kardec separou esse trecho aqui do Evangelho de São Mateus. Pessoal, como nós estamos fazendo uma live ao vivo, então pode acontecer algum probleminha técnico, vocês vão desculpar aí. Então vocês podem ler comigo aí na tela. Kardec separou 3 trechos do Evangelho de São Mateus, quando Jesus disse assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E mais adiante diz assim: sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca será condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá condenação ao fogo do inferno. Então, essas palavras de Jesus a respeito do brando e pacífico é um alerta contra justamente esses nossos instintos, os nossos instintos de agressão, de violência, de cólera. A gente costuma julgar muito nossos irmãos, e eu vejo com muita tristeza muitas pessoas que são consideradas cristãs, que se dizem cristãs, mas apenas a amostra grátis que elas dão de amor cristão é sempre de intolerância. Eu acho que no momento que vivemos hoje é muito necessário falarmos sobre o elemento da tolerância. Vamos lembrar aquele caso que eu citei agora há pouco a respeito do Holocausto.
Eu acho que muitos de vocês estudaram na escola a respeito do Holocausto. Segunda Guerra Mundial, os alemães criaram uma solução final para certos problemas. Eu acho que eu estava lendo aqui o texto e não estava mostrando para você, mas vamos lá. Bom, vamos falar aqui do Holocausto. O que foi o Holocausto? Os alemães tinham um ódio imenso dos judeus. Eles acreditavam que os judeus estavam destruindo a Alemanha. Era eles quem estavam provocando todo o problema econômico, que estava provocando todo tipo de problema com relação à economia e a vida do povo da Alemanha. Então, para eles era importante destruir os judeus. Qual era o argumento contra os judeus? Eles não eram humanos, que eles eram doentes, que eles não eram gente, que eles não eram cristãos, então não eram nossos irmãos. E aí o que nós temos nessa foto a gente pode ver como os alemães trataram o povo judeu. Além do povo judeu, os alemães colocaram também nessa mesma solução de matar as pessoas, colocaram pessoas homossexuais, colocaram pessoas negras, ciganos, deficientes físicos, todas as pessoas que eles consideravam que não eram pessoas, úteis para alguma coisa, que não eram pessoas que seriam interessantes, pessoas plenas, saudáveis, verdadeiros alemães, eles colocavam na câmara de gás. Muitas pessoas morreram na câmara de gás, muitas outras foram mortas por meio de asfixia, foram assassinadas, metralhadas de toda forma possível. E isso aparentemente não tinha nada a ver com a guerra. O que é que levou os alemães a fazerem isso? Simples, o sentimento de ódio. Eu queria mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Espera aí que eu me enrolei aqui. Vamos lá. O Holocausto. Essa garota aqui se tornou muito conhecida. Deixa eu só ver se está funcionando direitinho aqui. Se puderem me dar um feedback aí se está funcionando direitinho aí, pessoal, eu agradeço porque não estou conseguindo acompanhar não, tá? Então, essa garota que vocês estão vendo aí, eu espero que está sendo visto, né? Ok, Rodrigo, está funcionando perfeitamente, beleza. Olha só, essa moça que vocês estão vendo aí, Anne Frank, ela foi uma judia que ela tornou-se conhecida por ter escrito um diário enquanto ela estava escondida. Ela, para poder se livrar da perseguição, junto com sua família, ela se escondeu na casa de pessoas que fizeram essa caridade de esconder contra os alemães. A família dela foi dizimada, foi morta nas câmaras de gás, mas ela sobreviveu por um tempo, até que ela foi encontrada e foi morta. Mas o diário que ela escreveu mostra justamente isso. O quanto essa pessoa estava sofrendo por unicamente o seu único crime ter nascido de uma etnia, de um grupo religioso diferente daqueles que estavam perseguindo. A gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter bastante cuidado justamente com esse tipo de mentalidade, com esse tipo de ideia de que a gente pode destruir a vida das outras pessoas por elas serem diferentes. Vamos continuar. Isso é o que eu poderia dizer para vocês que é o ódio que toma conta do coração do ser humano. É incrível observar que aparentemente
Não é o amor que une as pessoas nesse planeta de provas e expiações, que ainda está num nível evolutivo tão baixo, embora estejamos passando por uma regeneração. Parece ainda que é o ódio a coisa que mais agrega pessoas. Chame pessoas para fazer o bem, que você vai ter dificuldade de encontrar pessoas que saiam com você na rua para fazer caridade, entregar alguma coisa, algum benefício, que leve alguma coisa na casa de uma pessoa que precisa. Mas chame para ir para uma briga, para fazer um mal a alguém, para fazer algo errado, que com toda certeza vai aparecer gente mais. Vocês podem ver pelas redes sociais, as pessoas na realidade gostam de arrumar qualquer motivo para discutir, para brigar com os outros, para ofender. E muitas pessoas usam do anonimato, que é você estar na frente de um teclado apenas, para dizer coisas absurdas com os outros. Vamos ver o seguinte. Eu quero falar o seguinte. A gente falou sobre o ódio. Mas o que é mais importante a gente perceber enquanto cristãos? Como é que a gente combate o ódio que nós vemos no mundo? Vamos observar aqui. Martin Luther King foi um grande lutador pelos direitos das pessoas negras nos Estados Unidos. Um homem inteligentíssimo. Ele foi pastor de uma igreja batista, se não me falha a memória. E num dos seus discursos ele disse um trecho do seu discurso está aqui. Ele disse assim: a escuridão não pode expulsar a escuridão. Apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Só o amor pode fazer isso. O que é que nós podemos tirar de lição dessas palavras de Martin Luther King? É que não é usando da mesma ferramenta que aquelas pessoas que odeiam que a gente vai conseguir resultados diferentes. Não se combate o ódio com mais ódio, não se combate a violência com mais violência. Se eu aplicar a violência para combater a violência, eu terei um acúmulo de violência, terei mais violência e não a paz. Tem uma música de uma banda brasileira, uma banda de hip hop e rock, pop rock, chamado Rapa, e um dos seus primeiros álbuns tem uma música que diz assim: a paz que eu não quero, porque a paz sem voz não é paz, é medo. A paz se faz com a paz e não com o uso de ferramentas para se promover a guerra, para se promover a destruição. Então, quando a gente vê pessoas que defendem que a maneira de você acalmar o mundo é com o uso de mais armas, com o uso de mais de violência, nós sabemos onde isso vai parar. É um acúmulo de violência. Violência só gera mais violência. Eu separei outra aqui. Vamos falar dos nossos valores cristãos. Eu separei essa notícia aí, embora não tenha achado a que eu queria. Diz aqui que jovens europeus estão cada vez menos cristãos. Uma pesquisa revela. Essa pesquisa realizada na Europa revelou que os jovens europeus estão deixando de ser cristãos. Aliás, a França é um dos países menos cristãos na atualidade. E a França já foi o seio, já foi um berço do cristianismo na Europa. Uma outra notícia que eu vi relacionada, na Espanha, os jovens estão abandonando, então estão se tornando cada vez menos cristãos. O que isso quer dizer? Segundo essa pesquisa aí, o que foi revelado é que esses jovens estão associando a religião cristã com a intolerância, com um conservadorismo, um tradicionalismo que é totalmente extemporâneo, e elas não conseguem se identificar. Se a gente observar bem, podemos encontrar a palavra de Deus, o Evangelho, o bem ao próximo, sendo realizado fora das igrejas muito mais do que dentro delas. Quando a gente vê uma ONG compartilhando, fazendo campanha para arrecadar alguma coisa e entregar às famílias carentes, elas estão fazendo muito mais do que certas igrejas em que as pessoas apenas vão lá e fazem suas orações. Não porque eu preciso criticar essas religiões, não há necessidade disso, mas é preciso refletir
porque muitas vezes as mãos que ajudam, elas são mais santas do que os lábios que rezam. E essa frase é da Madre Teresa de Calcutá, porque ela tinha consciência de que fazer o bem era um dos atos de adoração à divindade muito mais poderoso. Então os jovens europeus estão deixando a religião cristã porque não estão vendo nela o evangelho que deveria pregar. E isso é o que nós devemos pensar. Quantos de nós cristãos estamos agindo de verdade como cristãos em relação aos outros? Somos intransigentes, intolerantes. A gente acha que devemos consertar o mundo, nós devemos consertar o mundo obrigando aos outros que tenham a mesma mentalidade que nós, que seguam os mesmos princípios que nós, que façam as mesmas coisas que a gente faz. A gente quer que o mundo seja melhor fazendo um espelho de nós mesmos. Na maioria das vezes a gente não faz nada por merecer e quer que o outro faça e não a gente. E é por isso que é muito fácil encontrar pessoas que são muito religiosas, mas são hipócritas, porque elas fazem, mas elas falam, mas elas não cumprem aquilo que elas fazem. Então, qual os princípios cristãos que Allan Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos como sendo, aliás, que Allan Kardec codificou. O que é que os espíritos disseram que era importante em relação à caridade, em relação aos princípios cristãos? Vamos observar aqui. Na questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. E Allan Kardec faz o seguinte comentário: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos que nos fosse feito. Eu acho que eu li errado, mas vocês entenderam. Vejam bem, vamos tentar entender essa questão da benevolência, a indulgência e o perdão. E o que é que isso tem a ver com os brandos e pacíficos? Benevolência para com todos. O que é? Agir bem com os outros. Fazer ao outro aquilo que a gente desejaria que fosse feito para nós. Pessoal, se vocês puderem dar um feedback aí, se o áudio e o vídeo estão funcionando belezinha, eu agradeço, porque eu não tenho ideia se está funcionando bem, tá? Sigamos. Benevolência para com todos. Não importa quem. Não importa quem. Mesmo na cruz, Jesus perdoou a um ladrão que estava do lado dele. Então, fazer ao bem sempre. Indulgência para as imperfeições dos outros. Olha, provavelmente essa é uma das coisas mais difíceis que a gente tem. Porque parece que nós sempre temos a impressão de que somos um padrão, um modelo a ser seguido. E a gente acha que sempre aquele outro é que é o doidinho da história, que é a pessoa errada, é a pessoa que não segue direitinho. Só nós somos perfeitos. E a gente gosta de achar defeito nos outros, para criticar os outros, para falar mal dos outros. A gente gosta de não ter a indulgência para com a imperfeição dos outros. Os outros têm imperfeições e a gente julga, nós julgamos os pecados dos outros por aqueles que são diferentes dos nossos. É preciso ter a humildade de reconhecer que a imperfeição do nosso irmão é algo que também nós temos. E o perdão das ofensas. Eis uma outra coisa muito difícil. Toda noite, quando eu rezo o Pai Nosso, eu sempre dou uma engasgada naquela parte que diz assim: Pai, perdoa nossas ofensas, as minhas ofensas, como eu perdoo a quem me tem ofendido. E é meio difícil de dizer isso, porque a gente sabe que ela é uma parte verdadeira. Diante das nossas imperfeições, a gente nem sempre consegue perdoar as ações dos outros. E o pior, muitas vezes, não conseguimos perdoar a nós mesmos. Isso faz da gente menos cristãos? De jeito nenhum. Pelo contrário,
nós precisamos compreender aonde está as nossas pequenas deficiências para que a gente possa modelar, mudar, alterar, corrigir aquilo que não está correto. Se hoje a gente não é capaz de perdoar a tudo, tenhamos fé, vamos trabalhando o exercício do amor, porque daqui a pouco a gente será capaz de fazer, porque eu tenho certeza que nessa terra é muito difícil encontrar alguém que perdoe todas as ofensas que lhe fazem. É muito difícil isso acontecer. Então vejam bem, benevolência para com todos, indulgências para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei e da justiça. Por quê? Porque nessa história de olho por olho e dente por dente, todo mundo termina cego e banguela, e justiça nenhuma foi feita. Quando alguém lhe faz o mal e você retribui com o mesmo, você não vingou aquilo que aconteceu, você está aumentando a pilha de violência que foi gerada. Eu quero mostrar um negócio aqui. Esse conhecimento cristão, ele é um pouco antigo. Essa figura que eu estou mostrando agora, pessoal, se vocês puderem dar o feedback certo do áudio e do vídeo, ficaria muito grato. Então vejam bem, essa figura que eu estou mostrando aí, ela representa uma mitologia grega, um mito de um ser fantástico que havia na religião dos gregos, que era um monstro chamado Procusto. O que é que Procusto fez? Está representado, vocês estão vendo aí que parece uma máquina de tortura. E na realidade era. Procusto era um ser fantástico, e ele criou um sarcófago, ele criou uma cama que era exatamente as medidas do corpo dele, exatamente as mesmas medidas. E aí esse ser mitológico, ele ficava nas estradas, e todas aquelas pessoas que vinham meio de bobeira, que não conseguiam se defender, ele raptava-os e colocava a pessoa nessa cama aí, a cama de Procusto. A cama de Procusto, com o formato do corpo dele, ele queria que a pessoa que deitasse nela, que botasse dela, fosse exatamente no mesmo tamanho que ele. É possível imaginar que ninguém cabe no tamanho de ninguém. E aí o que é que acontece? Sempre alguém ficava sobrando, tinha gente que ficava faltando. Ele, por causa disso, esticava a pessoa para que coubesse, ou ele aparava os pedaços para que pudesse caber bem certinho na cama que tinha o formato do corpo dele. Já repararam? Já imaginaram? Não ficava ninguém inteiro. Não ficava ninguém inteiro. E o que acontece com esse bicho aí, esse Procusto? Ele não é exatamente um monstro, ele é o nosso coração. É o que nós fazemos com os outros. E nós que nos dizemos cristãos, acabamos por realmente cumprir até mesmo esses erros aí. A gente acaba julgando os outros e a gente quer que essas pessoas caibam dentro dos valores e ideias que nós professamos. Senão a gente corta um pedaço, a gente estica, mas ninguém fica inteiro. Eu me recordo, como professor que sou, que eu estava trabalhando uma aula de sociologia e a temática envolvia a questão do casamento gay e outras coisas que têm mudado em relação à sociedade civil. E aí um garoto me perguntou, não foi nesse caso, foi em relação ao aborto, perdão. Mudava a questão da discussão a respeito do aborto. E alguém me perguntou, Gilbert, professor, você concorda com essa lei de permitir o aborto? Você concorda com isso? Então eu respondi muito sinceramente para ele. Como pessoa, como cristão, a minha definição é que eu não sou favorável. Eu não sou favorável. Eu sou sempre contra. Mas eu nasci homem. Eu nunca vou engravidar. Eu nunca saberei quais problemas
Alguma mulher pode passar numa gravidez, eu nunca saberei. Então eu tenho uma opinião, mas eu acho que outras pessoas poderiam ter mais. Mas o mais importante é que eu não tenho o direito de impor aquilo que eu penso e acho correto para outras pessoas. Porque se eu não sou favorável ao aborto, jamais eu faria uma esposa minha, uma namorada minha, alguém com quem eu estivesse praticar o aborto. E nem colaboraria jamais, eu não colaborarei jamais com alguém que vá praticar o aborto. Jamais concordarei. Mas eu não me sinto apto a julgar, a dizer que alguém deve seguir a minha opinião porque a minha é a melhor. Porque eu não sei o processo evolutivo das pessoas. E se por acaso eu continuo achando que não acho interessante o aborto, por que eu faria o aborto se fosse legalizado e fosse permitido? Então qual a desculpa das pessoas em dizer, olha, não podemos liberar o aborto porque todo mundo vai fazer? Todo mundo que precisa ou quer vai fazer. Mas eu não. Quais são os seus valores? Quais são os nossos valores? Você faria? Por qual motivo você faria? Se você faria mesmo que fosse permitido, mas os seus valores de que você não faria, você faria mesmo que fosse proibido do mesmo jeito, quando tivesse uma necessidade. Então o que é importante é a gente ter indulgência pelas imperfeições dos outros. Eu não posso impor o meu modo de pensar para outras pessoas. Eu posso ensiná-los, instruir, discutir, refletir, propor uma solução diferente. É essa a essência de ser o brando e pacífico. É aquele que ao invés de destruir, vai construir pontes, que vai trazer com certeza soluções para os problemas, que vai colaborar com a paz. Nessa camisa que eu estou usando, e não dá para ver daí, diz assim: seja a mudança que você quer para o mundo. Seja você mesmo, seja eu, a mudança que a gente quer ver. Se a gente quer um mundo pacífico, que sejamos pessoas que transmitem e produzem a paz, e não o contrário. Vamos ver aqui. Nosso amigo Procusto, a gente já viu que se trata do nosso próprio coração. E aí? Como é que a gente consegue perdoar os outros e se perdoar? Como é que a gente consegue ser brando e pacífico? Como é que a gente consegue ter paz? Com a mudança de pensamento, com a mudança de atitudes. Eu vou citar um caso aqui que aconteceu com uma pessoa que eu conheci e que eu me senti tocado pela questão dela. Era uma pessoa que trabalha no mercado, conhecida minha, e certo dia eu encontrei ela com expressão bastante abatida. Ela estava um tanto quanto triste, a gente percebeu e parecia que ela estava doente. Eu perguntei o que é que acontecia com ela. E ela disse então assim: olha, eu estou em depressão, estou tomando remédio porque o meu marido faz isso e aquilo, eu não gosto, está fazendo as coisas erradas. E eu fico com raiva e não consigo dormir. E eu perguntei para ela: e ele tem dormido? Ela disse: toda noite dorme, chega ronca. Então eu disse para ela: o problema está em você, porque você é que está sofrendo sozinha, está sofrendo porque quer. Ele está dormindo bem e você não está. Você pode muito bem ter a postura de aceitar as imperfeições dele, porque ninguém muda ninguém, nós não mudamos as pessoas. No máximo a gente pode contribuir, mas nunca impor que elas mudem de repente. Então você precisa perdoá-lo pelas coisas que ele fez e que ele faz, não porque ele mereça, mas porque você merece essa paz, essa tranquilidade. E ela ficou refletindo, eu não sei se ela entendeu muito bem a proposta que foi colocada, mas eu tenho certeza que ela refletiu um pouco. Muitas vezes a gente precisa perdoar as pessoas porque não são exatamente elas que precisam do perdão, mas porque a gente precisa de paz interior. A gente precisa mudar a nossa mentalidade de pensar no mundo pacífico, no mundo mais brando. E isso é uma atitude nossa. É de nós que tem que sair. Olhar para o céu e ser grato pelas coisas que a gente tem. As coisas que Deus nos permitiu que a gente possuísse. Não que a gente fique
satisfeito e não corra atrás, não busque melhorias para nossas vidas, de jeito nenhum. A gente pode conseguir muito mais, mas a gente precisa ser grato a tudo que Deus nos colocou na nossa vida. A família que a gente tem, o emprego que a gente tem, as coisas, a vida, você enxergar o mundo com outros olhos. Com certeza isso vai mudar o seu coração. É um esforço que a gente precisa fazer, mas é um esforço que vale a pena, que é importante, que é necessário. Então, podemos pensar, como sermos brandos e pacíficos para herdarmos a terra? Fazendo a paz, sendo benevolente para com os outros, abandonando o discurso de ódio. Vamos jogar fora tudo aquilo que não nos interessa, tudo aquilo que não constrói. Pergunte-se todas as vezes, quando for necessário, o que aquela notícia de WhatsApp que eu vejo, ela vai mudar na minha vida? Qual a importância que eu tenho que dar para aquilo? Por que aquilo vai tirar minha paz? Então a gente precisa começar a mostrar para o mundo os valores que nós adotamos como nossos. E sermos muito mais gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos oferece. Então, para que encerremos esse momento de reflexão, essa palestra, falando sobre as palavras de Jesus, bem-aventurados, brandos e pacíficos, eu convido vocês a ouvirem essa belíssima oração, com a qual a gente vai encerrar esse momento, essa oração de Divaldo Franco, na realidade do Espírito de Amélia, em que ele vai declamar a prece da gratidão. Para encerrar esse momento, eu quero agradecer imensamente ao convite que foi feito por nosso irmão Rodrigo. Eu quero mandar um abraço imenso para o pessoal de Acari e o pessoal de outras cidades que estão assistindo à palestra. Também ao pessoal do GEBEM de Parelhas, todos eles sintam-se abraçados. Então, muito obrigado por esse momento. E que possamos mudar as nossas posturas para assumirmos de verdade os valores cristãos que nós adotamos para nós. E aí vamos ouvir essa oração, essa prece para encerrar, e a gente pensar em sermos gratos a Deus, para que a gente possa alcançar essa capacidade de sermos brandos e pacíficos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na afasia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas,
pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme, a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapero, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues.